Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós. A gente vai compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesta noite, mas antes nós vamos orar. Nós vamos pedir a orientação do Pai para que tudo quanto trouxermos aqui neste momento seja orientado pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Pai, em Tua presença nos encontramos e precisamos ouvir a Tua voz. Então fala, Senhor, através do Teu Santo Espírito, e que tudo que tratarmos aqui seja para alimento espiritual das nossas almas, ó Deus. Ó Pai, fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e versículo 19. Deuteronômio 30, versos 15 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. No princípio, o Senhor formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E este homem passou a ser alma vivente. Eu e você, que estudamos as Sagradas Escrituras, sabemos disso, porque assim está narrado lá no livro de Gênesis. E este homem que passa a ser alma vivente, ele recebe do Senhor a vida. Então logo compreendemos que a vida vem do Senhor. A vida vem do Senhor. O nascimento natural, a forma como vimos a este mundo, vem do Senhor. A gente pode estudar na biologia que o gameta masculino se une ao feminino e eles se forma-se um embrião dentro do útero materno, e este embrião vai se desenvolvendo, se transforma num feto e logo é um bebê e logo vem a este mundo, e aí nós temos o fenômeno vida em sua completude. Mas a gente não sabe qual o exato momento onde o fôlego de vida, onde a alma passa a habitar nesse ser. Nós não sabemos o momento, mas nós sabemos que acontece. Mas a escolha pela vida, ela tem a ver não com a vida natural. Aquilo que Jesus Cristo conversou certa vez com Nicodemos, que o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O diálogo do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos faz-nos entender que a vida verdadeira, a vida que o Senhor tem para nós e a vida que Ele deseja que escolhemos, é uma vida espiritual. É o nascimento do Espírito. João 3, versículo 6, Jesus Cristo fala: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E a vida que o Senhor deseja que vivamos é esta. É a vida pelo Espírito Santo do Senhor. Este é o desejo do Senhor Jesus Cristo, que em João capítulo 10, verso 10 nos diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida abundante que o Senhor Jesus Cristo nos promete é uma vida onde o mal passa a não fazer parte, o pecado passa a não fazer parte,
as situações do cotidiano passam a não fazer parte desta vida abundante que o Senhor promete aos seus filhos, aos seus servos. E hoje o Senhor nos propõe a escolhermos pela vida. Mas é necessário que a gente entenda também que muitas vezes as pessoas escolhem o caminho inverso, escolhem a morte. E por que as pessoas escolhem a morte? Muitas delas não se dão conta disso, não se dão conta que ao invés de estarem optando por suas vidas ou no afã de estarem vivendo a vida, uma vida plena, na verdade estão enganadas e escolhendo a morte. Provérbios capítulo 14, verso 12, a palavra de Deus nos diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. E que caminhos de morte são esses? Os caminhos de morte, eles são variados porque a maldade, a maledicência, o orgulho, a inveja, a cobiça, a ganância, a perversidade, a imoralidade sexual, tudo isso são caminhos de morte, porque tudo isso é pecado. E a palavra de Deus nos fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo versículo diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida que nós devemos escolher para viver. A vida perto do Senhor Jesus. O processo natural da vida ele é complexo. Não é apenas a união de um gameta masculino e feminino que se une, mas tudo complexo. Tudo tem que estar muito bem ajustado para que uma criança venha a este mundo. Ao contrário disso, para morrer, não precisa de muito disso. Não precisa de nenhum processo natural elaborado. Não, basta estar vivo. Para que a morte venha, a gente está aqui agora, eu falando com vocês, e de repente, se o Senhor desejar, o fôlego de vida nos é tirado e de repente passamos a não mais viver. E a palavra do Senhor nos fala sobre essa transitoriedade da vida. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 14. O Tiago, ele fala exatamente dessa transitoriedade de vida ao conversar com os irmãos acerca dos projetos de vida que os irmãos tinham, sobre o que fariam amanhã ou depois de amanhã. Mas a palavra de Deus nos fala exatamente isto, que diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós percebemos isso nas manhãs, onde tem neblina e a nossa visão é turvada por esse fenômeno natural, mas o sol se levanta e de repente nós tiramos o nosso olhar e voltamos novamente, aquela neblina já não está ali. Assim é a nossa vida. A Bíblia também compara a nossa vida como sendo uma erva, como sendo a planta. E a gente vê isso lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 6. E eu vou ler com os irmãos aqui, Isaías 40, a partir do versículo 6, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor.
Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Somos como uma planta. E aí toda a nossa vida, as nossas realizações, é como sendo a glória dessa planta, a flor desta planta. Mas um dia, esta planta ela envelhece. Ou, aqueles que não envelhecerem, um dia as nossas obras, elas cessam. Um dia tudo aquilo que a gente realizou fica para trás. O que permanece mesmo é a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor está entronizada nos nossos corações, certamente teremos vida. Certamente teremos vida. E vida em abundância. Um dia o Senhor nos chamará. E que a parcela de vida que habita em nós possa representar algo significativo para que possamos estar na sua presença eternamente. E a vida é esta. Jesus Cristo habita em nossos corações. Escolhe, pois, a vida, e a vida eterna é esta, que criais, que o Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus para buscar e salvar a nós pecadores, que nos havíamos desviado dos seus caminhos, e que pelo poder de Deus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje o Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus, também intercedendo por nós. Escolhe, pois, a vida. A escolha pela vida é algo importante, mas há muitas pessoas que não escolhem a vida. Sabe por quê? Jesus Cristo certa vez estava conversando com os seus discípulos e falou-lhes da necessidade de amarem uns aos outros, assim como Ele amou os seus discípulos. E como é que Jesus amou os seus discípulos? Ele nos amou a ponto de entregar-se a si mesmo numa cruz. E é por isso que Jesus Cristo sabe que o nosso amor, ele é defeituoso, ele é falho. E é por isso que ele nos dá um novo mandamento. O mandamento dado na lei de Moisés é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus Cristo nos diz: novo mandamento vos dou, e isso está em João capítulo 13, verso 34. Amai-vos uns aos outros, assim como eu, Jesus Cristo, amei vocês. E agora o padrão fica elevado, porque agora eu não posso amar o meu irmão, o meu próximo, como eu amo a mim mesmo, mas agora eu tenho que amá-lo como Jesus Cristo me amou. E este padrão é elevado porque o amor de Deus é perfeito. O meu amor próprio é imperfeito. E por que o meu amor próprio é imperfeito? O meu amor próprio é imperfeito porque muitas vezes eu como aquilo que faz mal. Eu bebo aquilo que faz mal. E os meus relacionamentos na minha família, os meus relacionamentos interpessoais, às vezes eu não cuido deles como deveria cuidar. Às vezes os meus relacionamentos no meu setor de trabalho também não são tão bem cuidados como deveria cuidar. E aí nós estamos falando de todos os aspectos da vida. Não apenas da nossa vida física, mas dos nossos relacionamentos, dos nossos afazeres, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da forma como nos relacionamos, seja na família, seja no local de trabalho, seja na escola, ou na faculdade, ou nos clubes. A forma como nos relacionamos diz muito acerca da nossa vida e de que maneira nós vivemos a vida. Há pessoas que vivem uma vida louca, estão aí
nas festas da vida, fazendo festa, vivendo como se a vida natural não fosse ter um fim. Mas todos nós sabemos que isso acontece, acomete a todos os seres humanos. E porque o meu amor próprio é falho, Jesus Cristo me diz que me dá um novo mandamento. E agora eu tenho que amar o meu próximo, o meu semelhante, assim como ele me amou. Isto é uma escolha pela vida. O nosso amor próprio é falho, a gente vê isso quando as pessoas elas pegam seus automóveis e dirigem em alta velocidade pelas estradas, fazendo rachas, e aí ceifam as suas próprias vidas e a vida dos seus semelhantes. Por falar nisso, estamos em tempos de Covid-19, onde o isolamento social se faz necessário, mas tem muita gente brincando com sua própria vida, pondo em risco sua própria vida e a vida dos seus semelhantes também. Certa vez, o inimigo das nossas almas, Satanás, levou Jesus Cristo ao pináculo do templo e disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui em cima abaixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, eles não permitirão que tropeces em alguma pedra. Isso está no Salmo 91. Jesus Cristo responde ao inimigo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Há muitas pessoas que vivem tentando o Senhor, como se Deus fosse protegê-las de tudo e de todos a despeito das suas atitudes. Ora, é claro que Deus nos protege, é claro que Deus nos guarda, é claro que Deus nos sustenta na palma das suas mãos ou nos esconde debaixo das suas asas. Mas de forma alguma podemos tentar o Senhor. Escolhe, pois, a vida. O salmista, no Salmo 115, verso 17, ele diz que os mortos não louvam o Senhor. Aqueles que descem à sepultura não louvam o Senhor, não podem louvar o Senhor. Estamos falando aqui no sentido espiritual. Há muitas pessoas que, embora andem conosco, falem conosco, nós sabemos que estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Estes não podem louvar o Senhor. Estes não podem dizer ao Senhor: glorificado seja o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, porque o Senhor salvou a minha vida e livrou a minha existência do castigo eterno. Ora, a vida eterna, a vida abundante, a escolha pela vida que o Senhor tem para nós, só pode ser obtida através de Jesus Cristo. E nós tivemos a oportunidade de entregarmos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Mas é necessário que a gente prossiga. É necessário que a gente continue na luta, na batalha. Porque um dia os céus hão de abrir-se. E todos nós, aqueles que estivermos vivos, num piscar de olhos, seremos transformados num momento, na vinda do Senhor. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e receberão também novos corpos glorificados. E nós, juntamente com eles, seremos elevados às alturas nos céus para habitar com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Escolhe, pois, a vida para que vivais. Escolha a vida. A gente precisa entender que, embora tenhamos aceitado o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ainda precisamos permanecer grudados na videira e vivendo a vida
abundante que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que a nossa escolha em tudo aquilo que fizermos, seja nas nossas atitudes do cotidiano, na família, no trabalho, nos nossos negócios, tudo aquilo que fizermos seja uma escolha pela vida. Porque se escolhermos a vida, certamente viveremos, mas se escolhermos a morte, estaremos apartados do Senhor. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo deseja para mim e para você. Que hoje, meu querido, meu amado irmão, você possa repensar a maneira como você tem vivido. E se de alguma forma as suas escolhas, os seus pensamentos, os seus caminhos têm sido caminhos de morte, que você possa reconhecer que no Senhor Jesus Cristo há vida. Então, escolhe, pois, a vida e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, a Tua palavra foi manifestada a nós e a Tua palavra nos diz que devemos escolher a vida, Pai. E que cada dia, ó Deus, que cada amanhecer, a nossa escolha seja pelo Senhor Jesus Cristo. E que as nossas atitudes, ó Pai, demonstrem que de fato, Senhor, somos Teus filhos. Que nos nossos atos, nos nossos pensamentos, o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.